Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, a dica 13 está dentro do tema licitações e contratos administrativos, tá? Porque você vai aplicar em contratos, mas tem que planejar lá no objeto, lá já no começo da sua licitação. Bom, substituição do termo de contrato por instrumento mais simples. Você sabe quando pode dispensar o termo de contrato? Bom, quando é obrigatório assinar o termo de contrato, aquele instrumento com várias cláusulas, várias páginas, né? O artigo 62 da Lei 866 de 93, ele traz critérios para a assinatura do contrato. E aí ele coloca que o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades, cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação, facultando nos demais casos em que ela puder substituir por outro instrumento hábil. E aí cita carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Às vezes você dá algum outro nome, como por exemplo proposta especial, numera, tá? Que seria aí a carta-contrato. Lá no parágrafo 4º do mesmo artigo, ele diz os casos em que você pode substituir, ou seja, é um segundo critério, tá? E aí ele começa: é dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista neste artigo a critério da administração e independente de valor, nos casos de compra integral, imediata, dos bens adquiridos que não resultem em obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Então, nós vamos ver agora aqui, quando é que eu posso substituir aí o termo de contrato, que é aquela papelada, por um instrumentozinho mais simplificado, menorzinho. Bom, o primeiro critério está no caput, tá? Que é a faixa de valor. Então, a lei faz o seguinte, olha, a partir de determinado valor, que ele fala entre um e outro, ou seja, a partir da concorrência, a partir da tomada de preço, entre a tomada de preço e a concorrência é obrigatório, né? Só que passou dali, você vai somar, tá ok? Então, fala o seguinte, dispensas e inexigibilidades que estiverem nos limites dessas duas modalidades, você precisa do contrato. Então, se a tomada de preço é aqui, vocês vão lembrar, nós já vimos isso. E a concorrência é aqui em cima. Se o seu valor estiver aqui dentro da TP ou aqui em cima dentro da concorrência, você tem que fazer um instrumento de contrato, tá? Ou seja, se for da tomada de preço para cima, você vai ser obrigado a assinar o contrato. Da tomada de preço para baixo, você não precisa. Então, lembrando as faixas de valores atualizadas aí pelo Decreto Federal 9.412 de 2018, tá? Nós temos as seguintes faixas aí no primeiro quadro. Para obras e serviços de engenharia, a tomada de preço é acima até 3.300.000. Da carta convite, que é 330 mil, até 3.300.000. Acima disso já é concorrência. Ou seja, tudo que tiver acima de 330 mil, você é obrigado a assinar o contrato pela Lei 866, tá? Para compras e serviços, que não são de engenharia, tudo que estiver acima de 176 mil, você vai necessitar assinar o contrato em razão da faixa de valor, tá ok? Então, o resumo tá no quadro ali embaixo. Não precisa ficar, entre a modalidade de tomada de preço e concorrência, é tudo que tiver acima da carta convite. Tá? Então, está resumido ali embaixo. Pela faixa de valor, primeiro critério. Segundo critério, quais são os casos possíveis de substituição? Ou seja, a gente aqui vai para o parágrafo 4º do artigo 62. Facultativo nos demais e que puder substituir. Aí ele vem no parágrafo
pronta entrega ou entrega imediata, que não resulte em obrigação futura. Então, nós precisamos compreender esses dois termos. O que é pronta entrega ou entrega imediata e o que é obrigação futura. Pronta entrega consta no artigo 40, parágrafo 4º da Lei 866. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para a apresentação da proposta, poderão ser dispensadas. Então, o parágrafo 4º do artigo 40, ele diz para você o que é uma pronta entrega. Se você marcar qualquer coisa até 30 dias, isso é uma pronta entrega, tá ok? 10 dias, 20 dias, até 30 dias para entregar, pronta entrega. Ou seja, nesse quesito aqui, eu destaco que não tem limite de valor. Então, se você fizer uma compra de 700 mil, ou seja, está acima dos 176 mil para compra, que é o limite da carta convite. Se tiver para entregar em 30 dias, você pode substituir o contrato, tá ok? Então, ele entra aqui nesse segundo critério. O primeiro critério não tem restrições, tá? É só a faixa de valor. O segundo não. Tem a restrição de ser pronta entrega e de ser obrigação futura. Vamos ver agora aqui o que é obrigação futura. Porque se tiver obrigação futura, você não pode substituir. Bom, entrega futura ou parcelada do objeto. Ou seja, se a sua entrega estiver para mais de 30 dias, ou tiver 2, 3, 4 parcelas, tá? Isso aí já é uma obrigação futura. Se o seu contrato tiver assistência técnica e outras obrigações acessórias, como, por exemplo, um helpdesk para fazer um atendimento, tá? Sempre vai precisar do instrumento de contrato. Você não pode substituir. Esse entendimento foi fixado pelo Tribunal de Contas da União. Mas vamos lá, o que é assistência técnica? É prestação de serviço e independe de o objeto apresentar um defeito. A assistência técnica ela é preventiva. Pensa naquela revisão do seu carro quando você compra. Revisão de tantos mil quilômetros, 10 mil, 20 mil. Você leva o carro lá para fazer aquele serviço, aquela prevenção, independente dele apresentar defeito ou não. Você substitui determinadas peças, né? Tem um ciclo, tem o tempo. Então, isso é uma assistência técnica. Vejam bem, a assistência técnica é diferente de garantia técnica. Garantia técnica, ela vem do direito do consumidor e é um direito de reclamação por vício do serviço ou do produto. Garantia técnica não é obrigação futura, não deriva do direito administrativo, tá ok? Se você quiser saber mais, assista o nosso vídeo da dica extra de 1K do nosso Instagram. Ela está falando especificamente sobre garantia técnica. Tire suas dúvidas lá. Bom, Gessé Torres Pereira Júnior e Marinês Dotti, no livro deles, né, 1000 perguntas e respostas necessárias sobre licitações e contratos, eles trazem um conceitozinho legal sobre obrigação futura, que eu trago e coloco aí embaixo para vocês. O contratado compromete-se a satisfazer as necessidades da administração contratante durante período de tempo determinado e nas condições previamente estipuladas. Configura obrigações futuras do contratado, segundo o Tribunal de Contas da União, a entrega futura, a parcelada do objeto e a assistência técnica. Atrair, portanto, a formalização do ajuste por meio de termo, não por instrumento equivalente. Se você quiser saber mais, o Acórdão 1234 de 2008 do TCU, tá? Plenário, relatoria do ministro José Múcio Monteiro, ele traz lá toda essa explanação que construiu esse entendimento. E como que ficou o tema na nova lei? Na 14.133, porque as nossas aulas elas são atualizadas, tá? Eu trago para vocês o regime atual da 866 e o novo regime da 14.133 para que você possa trabalhar com as duas. Bom, o tema agora está no artigo 95, tá? E ele diz que o instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por instrumento hábil. São os mesmos instrumentos. Carta contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Então, o inciso primeiro ele coloca dispensa de licitação em razão de valor. Aqui a gente vai cair. Somente as dispensas de baixo valor é que você vai poder substituir por esse inciso. Vejam que não tem a questão do prazo,
nem vedação de obrigação futura. Tá? Então, você pode fazer uma dispensa de baixo valor para fazer 3 entregas, por exemplo, para entregar com 45 dias, ou seja, acima dos 30 dias, tá? Você pode ter uma assistência técnicazinha durante 1 ano, tá bom? Não tem nenhuma restrição. Se for baixo valor, você pode substituir. Agora, o inciso 2 do 95, ele replica a questão que nós vimos aqui da pronta entrega, exatamente nas mesmas condições. Compras com entrega imediata integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independente do seu valor. Então, permanece aqui o nosso segundo critério que nós vimos da pronta entrega, tá? Sem obrigação futura. Vejam que acabou aquela liberação por faixa de valor, tá? Aquele negócio acima do valor da carta convite, não tem mais. O limite agora é aquela dispensinha de baixo valor, que na 866 era 10% ali do valor previsto lá no inciso para carta convite, lá no artigo 23. Agora mudou aí essa questão em razão do valor. Tomem cuidado com isso, tá? Fica uma próxima dica. O tema de hoje está esgotado, tá? Essa foi a nossa série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes. Estou aqui no propósito de ensinar para os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Aprenda com quem faz. Já se inscreveu no canal? Então se inscreva.